Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a uma aula sobre aeróbico, mas não é simplesmente uma aula sobre aeróbico, é o que você precisa saber sobre aeróbico. A gente vai te explicar aqui que tipo de aeróbico fazer, o que é mais gordura, o que é mais eficiente para você que quer definir teu corpo, e essa é uma aula que não vai ficar gravada, essa aqui é uma aula que vai ficar só disponível para as alunas do Código da Definição. A gente vai deixar essa aula aqui salva por 24 horas, para quem quiser ver, poder ver, mas depois somente para quem é aluno do Código da Definição, junto com todo o material que a gente disponibilizou lá. Então, fiquem ligados aqui, porque hoje tem conteúdo de primeira, tem até uma colinha que eu peguei aqui para poder falar tudo bonitinho. E entrando na live agora. Tá on, Ricardo? Tá aí, a fera. Boa noite, tudo bem? Boas noites, tudo certo? Ok. Tudo certo, e vocês? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Conexão? Boa. Vou ver quem é que tá online aqui. É o Wendy. Fala, Wendy, como é que você tá? Evelyn Oliveira, que participou da última aula também. Marta, Ângela, sejam muito bem-vindas aí. Fiquem aqui na aula, podem participar mandando suas dúvidas, tá? Essa aqui vai ser uma aula, como eu comentei, tá? Não vai ser uma simples live. A gente vai passar uns conteúdos aqui que vão fazer total diferença para você que quer definir teu corpo, quer eliminar gordura, mas às vezes fica perdido fazendo HIIT um dia, correndo no outro, fazendo um monte de aeróbico, sem saber exatamente o que funciona de verdade para o teu corpo. Então a gente vai te dar aqui o guia que você precisa saber sobre aeróbico. Todos os tipos de aeróbico que a gente vai comentar, o que é mais eficiente, o que não é. E, para quem não te conhece ainda, treinador Ricardo, conta aí para nós o que você é, além de treinador, quais são as suas especialidades, que você que vai falar junto comigo hoje aí, o que a galera pode esperar de você aí, que conteúdo que você preparou, o que você vem estudando sobre isso. Então, boa noite para quem não me conhece, sou o treinador Ricardo, sou formado em Educação Física há um bom tempinho já, né? E eu tenho especializações na área de personal trainer e também em nutrição e fisiologia aplicadas ao exercício. E atualmente estou no terceiro ano de nutrição. Então, a gente vem aí há um bom tempo já estudando, analisando, estudando e botando em prática alguns conceitos, principalmente entendendo como que funciona a fisiologia da parte de metabolismo e tudo. E podemos, né, tivemos a oportunidade ao longo desses anos aí trabalhando junto também de colocar algumas coisas em práticas aí que a gente sabe que realmente dá certo. Exatamente. E além dessas especializações do conhecimento teórico, o Ricardo também teve uma grande evolução no físico dele. Ele já transformou o físico dele algumas vezes já, não somente com aeróbico, mas com musculação, com boa alimentação, seguindo o que realmente funciona, que a gente vai falar para vocês aqui. O que você já teve de resultado no teu físico? O que você já transformou no teu físico? Para quem não viu tu antes e depois, né, Ricardo? Conta para nós aí. Então, quem entrar no meu perfil lá vai se assustar, tá, gente? Então, eu era totalmente sedentário, muito obeso, né? Já cheguei a pesar aí 108 quilos aí, e eu não sou aquela pessoa mais alta, né? Então, eu tinha aí 35, 34% de gordura corporal. Foi quando eu caí de paraquedas na educação física, isso aí é um assunto para outra hora, né? Mas e quando eu entrei na educação física, foi quando eu conheci o Luiz, e desde aquela época, eu acho que foi quando você se formou também, né? Uhum. Que a gente vem já trabalhando junto. Então, primeiro de tudo, eu fui o aluno da mentoria. Eu, desde o início, passei pelo processo e ao longo do tempo a gente foi se aperfeiçoando e foi crescendo junto. E sim, eu já emagreci somente com aeróbico, já emagreci tomando remédio, isso aí, né? E Uhum. pode ver que não dá certo, né? Até que a gente tanto rala, 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 testa algumas coisas, para quê? Para que a gente possa falar também não só com teoria, mas também com prática, tanto da própria experiência da gente, como do que a gente aplica nas alunas aí, nos alunos nossos, o que realmente pode dar certo ou não. Então, já emagreci com aeróbico, e aí quando eu comecei na musculação,
A gente foi desse peso, a gente conseguiu, acho, 78, 77 quilos, eu acho. Naquela época foram 8, quase 9 meses aí de trabalho aí, bem direcionado, né? A Val também entrou nessa época também, então foi um trabalho em conjunto, né? Que a gente está até hoje aí junto. Então foi o treinamento, a nutrição e principalmente a orientação do que se fazer com eficiência, né? É muito comum que a gente se engane, né, e fazer muito aeróbico e ver o peso baixando e realmente achar que isso vai. Os comentários. A Rô falou que ia vir incomodar na live hoje. Eu falei que se ela incomodasse na live, eu coloquei ela para participar ao vivo. Então, ó, como essa aula vai ficar gravada, se você está assistindo gravado, se não viu o comentário que ela fez, eu vou falar aqui, ó. Ela perguntou assim: se eu fizer aeróbico com a cinta, afina a cintura, se você não tá achando graça disso, é porque talvez você acredite que cinta modeladora afina a tua cintura, ou que emagrece. Mas é uma das coisas que, bom, nem precisamos falar disso aí hoje, vai sair um pouco do foco, mas olha, se você faz aeróbico com cinta, ai, ai. Seguinte, a Chama a primeira gente no DM que a pergunta, gente vai ter uma outra conversa. então já que a Rô está participando aí, eu quero que você responda então para nós aí, Rô. Responde para nós aí, quem estiver participando, quem estiver assistindo, responde para nós a pergunta que eu vou fazer. Presta atenção na pergunta. O que queima mais calorias? O que queima mais calorias? Você caminhar 5 quilômetros ou você correr 5 quilômetros? O que gasta mais calorias? Quero ver quem responde certo aqui nos comentários. É uma pergunta que parece besta, né? Mas até como eu conversei com o Ricardo ontem, que essa pergunta aí caiu uma vez numa prova de fisiologia na faculdade para mim. Você teve essa pergunta numa prova também ou não? Foi só para mim que caiu essa? Não, isso aí já teve, né? Isso daí é pegadinha de fisiologia humana, né? Isso aí. Essa é complicada. Eu nunca mais esqueci, porque na época eu errei essa pergunta. Eu errei a resposta. Olha, a Andrea respondeu que caminhar, a Lorici respondeu caminhar. E aí, será? Quero ver a resposta da Rô aí. Responde para nós aí, Rô. Vamos ver, vamos ver. Errou. Com certeza não é caminhar com cinta moduladora, tá? Isso aí não é o que queima mais calorias. E Então hoje a vamos lá. gente vai falar, como eu comentei para vocês, de uma aula mesmo com referências. Então a gente vai falar para vocês aqui com base no que a gente vai estar falando cada uma das respostas, tá? Ó, a Marta me respondeu caminhar, a Rô respondeu correr, a É a Camila, eu acho. Camila. Camila, Camila respondeu vai depender da intensidade. Porque assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que se você caminhar, por exemplo, a 6 por hora e você correr a 7 por hora, não tem muita diferença na intensidade. Mas a gente está falando ali de uma diferença significativa. Por exemplo, você está caminhando a 4 por hora comparando com uma corrida de 12 por hora. A Débora respondeu correr. A Ed pediu para eu repetir a pergunta. A pergunta é assim, ó. O que gasta mais calorias? Correr por 5 quilômetros ou caminhar por 5 quilômetros? E a Rô respondeu de novo aqui, ó. Correr, no entanto, depende do tempo, mas a pergunta é bem objetiva sobre caminhar ou correr 5 quilômetros. A gente está falando de distância. Então, pensa numa distância de 5 quilômetros. Por exemplo, aqui em Cascavel tem um lago que tem uma distância de 4.200 metros, 4,2 km. Então, o que gastaria mais calorias? É dar uma volta correndo nesse lago ou dar uma volta caminhando nesse lago? Então, parece uma perguntinha besta, mas a partir dessa pergunta a gente vai explicar para vocês o que é o aeróbico realmente e como que vocês vão estar conseguindo aplicar ele com eficiência na rotina de treino de vocês, para que vocês percam gordura com o aeróbico e para que vocês melhorem a capacidade cardiovascular de vocês. E não que vocês utilizem o aeróbico de uma forma que não vai ser positiva pensando em resultados estéticos, beleza? Então, olha, acho que boa parte do pessoal que está assistindo lá já respondeu aqui. Está um pouco dividido ainda. A maior parte das pessoas acreditam que caminhar queima mais calorias. As pessoas pensam, talvez, que a intensidade maior vai fazer você queimar mais calorias também. Mas a pergunta era assim: em 5 quilômetros, o que eu gasto mais calorias? Correr ou caminhar? Ricardo, você que já teve na prática ali o emagrecimento a partir do aeróbico, você que já emagreceu de outras formas, você que já testou isso aí na teoria e na prática, responde para nós, o que queima mais calorias? Se eu caminhar 5 quilômetros ou eu correr 5 quilômetros? É equivalente. E aí vocês vão se perguntar, como assim?
Então, a pergunta é, se eu correr 5 ou se eu caminhar 5. E aí tem a resposta ali que eu não sei quem colocou, que vai depender da intensidade. Perfeito. Só que eu determinei uma distância. Quando eu tenho uma distância, eu tenho duas variáveis, que é volume e intensidade. Volume é o tempo e intensidade é a velocidade. Ou seja, eu vou percorrer o mesmo percurso. O tempo que eu for levar ou não, obviamente que o tempo vai ser muito diferente, possivelmente duas, três vezes mais o tempo. Porém, o gasto que eu vou estar exercendo vai ser o mesmo no final das contas. Agora, quais são os efeitos fisiológicos que uma corrida e um cardio controlado, né, que a gente não vai chamar de cardio assim, vão fazer para o meu metabolismo? Qual que é o benefício de eu correr e qual que é o benefício de eu fazer a caminhada? É aí que é o X da questão. Então, volume, tá? Para deixar bem claro, volume é o quê? É a quantidade de tempo. Quantos minutos eu vou fazer esse exercício? E a intensidade é a velocidade. E aí, então, a gente tem uma outra variável que a gente vai acabar anotando junto, né, para termos de evolução, para progressão, né, a distância. Então, a distância vai ser o resultado desse volume e dessa intensidade somados. Então, a resposta é que tanto você correr quanto você caminhar vai queimar basicamente a mesma quantidade de caloria. Não é relevante se tiver alguma alteração entre ambos, porque a distância é a mesma. A gente não perguntou do tempo. Seria diferente se eu perguntasse o que queima mais calorias, eu caminhar por 20 minutos ou correr por 20 minutos. Aí seria uma outra resposta. Mas como a gente está falando aqui de uma distância de 5 quilômetros, poderiam ser 1 quilômetro, poderiam ser 10 quilômetros, mas enfim, na distância, é equivalente o tanto de caloria que você gasta se você caminha ou se você corre. Mas então, qual que é a diferença ou a vantagem de eu caminhar ou correr? Então é o seguinte, então a gente vai, como a gente está falando aqui um pouquinho mais em relação a emagrecimento, que eu acredito que é o maior interesse, a não ser que tenha algum atleta aqui, né, de corrida, né, algum fundista, algum maratonista aí que esteja junto com a gente aqui, mas vai depender do objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de melhorar a minha capacidade aeróbica de correr grandes distâncias em determinado tempo, eu vou ter algumas adaptações fisiológicas. Se o meu objetivo é buscar um emagrecimento, né, uma melhora da minha saúde cardiovascular, uma melhora das minhas respostas do VO2 máximo, né, que é a força do coração em ejetar mais sangue, né, porque o cardio ele melhora, ele promove essa hipertrofia, né? Ou seja, se você tem um coração fraco, ele tem que bater muito mais para manter o teu sangue circulando. E quando a gente consegue deixar ele forte, com a mesma batida, ele consegue jogar um volume muito maior de sangue. Isso que é a gente dizer que a gente tem uma saúde cardiovascular muito boa. E é por isso que, para se ter saúde, se fala em fazer exercícios aeróbicos, ou seja, aquela caminhadinha. Então, vamos focar um pouquinho mais na questão voltada para o emagrecimento. Quando a gente tem a questão do uso de energia, vamos falar um pouquinho de fisiologia, tá? Pode parecer um pouco confuso ou às vezes, mas a gente tem que ser bem específico nessa parte. Então, nós basicamente temos três tipos de exercícios, tá? O exercício aeróbio, anaeróbio alático, o exercício anaeróbio lático e o exercício aeróbico. Vamos traduzir. Anaeróbio é quando a gente não usa oxigênio, certo? Então vai acontecer a formação de energia sem a presença de oxigênio. E alático é quando nós não temos como substrato energético a glicose. Qual exercício que vai me promover, que vai me solicitar, né? Essa fonte de energia que no caso seria a creatina fosfato, né? Exercícios de alta intensidade e curta duração, no máximo até 10 segundos. Então, aquele exercício que eu vou explodir, que eu vou fazer minha força máxima, que eu vou dar o máximo do máximo, que vai durar até 10 segundos,
a gente usa via anaeróbia alática, tá? Porque é a fonte mais rápida de energia que o nosso corpo consegue fornecer assim, ó, num piscar de olhos. A segunda é anaeróbia lática. Então, anaeróbia ainda sem a presença do oxigênio e lática porque nós temos o lactato como resultado dessa quebra de energia, dessa formação. Que aí nós utilizamos o famoso glicogênio muscular. Qual o exercício que a gente vai utilizar essa via metabólica? Exercícios de alta intensidade e com uma duração superior a 10 segundos até 2, 3 minutos, aí dependendo do estoque do glicogênio. Ou seja, quando eu utilizo a glicose ou glicogênio para me fornecer energia, eu vou ter como resultado o lactato. Então, por isso, a anaeróbia lática. E o foco da nossa aula de hoje, que é a terceira, que é o exercício aeróbio. Aeróbio porque ele precisa da presença de oxigênio. Quando que a gente vai solicitar essa via anaeróbia? Quando nós temos uma intensidade, uma solicitação de energia mais baixa, até 75% da frequência cardíaca, né? Que é o famoso Fatmax. Então, para a gente utilizar dessa via metabólica, que ela custa um pouquinho mais para ser quebrada, porque a molécula da gordura ela exige um pouco mais de reações para ela fornecer energia, então nós precisamos ter esse controle de intensidade. Então, se eu for correr 5 quilômetros, eu vou estar utilizando o quê? Mais uma via anaeróbia lática, porque eu vou estar com uma alta intensidade e eu vou estar utilizando glicogênio. E para mim utilizar essa gordura, eu não posso ultrapassar essa frequência cardíaca, porque o nosso corpo ele responde por demanda. Agora, nós estamos sentados, vocês estão sentados ou deitados no sofá. O que está fornecendo energia agora para o nosso organismo? Qual que é a solicitação? É baixa. Então, nós estamos utilizando agora de gordura. A gordura ela demora mais para ser quebrada, então, como não tem solicitação de tanta energia para curto prazo, o nosso metabolismo ele vai estar fornecendo através da gordura. Se eu levantar e começar a agachar, 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 quer dizer o quê? Eu estou demandando mais energia, então eu passo para uma via metabólica do glicogênio. E se eu fizer uma força muito grande, 2, 3 repetições máximas, eu vou estar utilizando da minha via lá da creatina fosfato. Perfeito. Ficou claro, gente? Dúvidas? Vão mandando aí Qualquer pra dúvida gente, pode tá? interromper a gente aí. Essa parte, ela é bem específica da fisiologia mesmo, então, às vezes, algum nome talvez vocês não estejam acostumadas, mas é importante entender isso, porque para a gente poder dar uma resposta para vocês sobre qual tipo de aeróbico funciona melhor, vocês entenderem que momento é mais interessante fazer cada tipo de aeróbico, é importante que vocês entendam os processos e as vias que a gente utiliza como fonte de energia. Então, a gente tem essas três principais vias, que o corpo ele entende dependendo da demanda que você dá para ele, qual que vai ser a forma que ele vai utilizar como preferência para gerar a energia para o seu corpo se movimentar. Então, assim, a gordura, ela é uma fonte que a gente utiliza em repouso e também em atividade aeróbica de uma duração acima de 3 minutos e que não tenha uma intensidade muito alta. Então, indo para o que todo mundo quer saber, o que queima mais gordura? Qual que vai queimar mais gordura? Obviamente que caminhar os 5 quilômetros. Por quê? Caminhar é uma atividade moderada. Então, deixar uma pergunta que fica mais clara, então, de todo mundo entender. A pergunta antes foi o que gasta mais calorias, 5 quilômetros caminhando ou correndo, mas se a gente perguntasse agora o que queima mais gordura, ó, caloria é uma coisa, gordura é outra coisa. Então, se a gente pegar as duas situações de correr e caminhar 5 quilômetros, você pode gastar o mesmo tanto de calorias das duas formas. Mas agora, se a gente pensar em gordura, especificamente na gordura, o que queima mais gordura é Caminhar. caminhar. E é aí que a gente separa e entra naquela parte de quando a gente começou, que existe rendimento de atividades aeróbicas, tá? Pessoas que correm, que querem bater metas, e existe aqui o nosso objetivo, que é o que todo mundo quer saber, que é o quê? Potencializar queima de gordura, utilizar gordura
em maiores quantidades. Então, a gente tem sempre a solicitação. A gente tem que entender que o nosso metabolismo está o tempo todo ali com as três vias. Então, eu tenho lá no meu músculo estocado creatina, fosfato e tenho glicogênio, certo? Então, eles estão ali porque são as duas vias que a gente tem uma liberação de energia mais rápida. E quanto a gente não está solicitando, não tem uma demanda tão grande de energia, a gente utiliza o quê? A gordura. Então, não é que uma a outra cessa e uma ela fica única. O que a gente tem é uma diferenciação de solicitação. Então, em determinado exercício eu utilizo mais uma do que a outra. Não é porque eu estou usando gordura que às vezes eu não vou usar um pouquinho de glicogênio ou principalmente ao contrário. São prioridades. O corpo entende que está sendo prioridade naquele momento ali como fonte de energia. Pergunta Perfeito. da Vivian, por que a gordura da barriga ela é a última que some? A gente responde no finalzinho, para a gente continuar nessa linha de raciocínio aqui. Então, se caminhar é mais eficiente para a perda de gordura, então não deveria correr, se eu pensar somente em perda de gordura. Vamos falar de forma simples, eu acho que existem várias variáveis ali. Mas, se eu tiver, por exemplo, pouco tempo no meu dia, e eu não tiver, por exemplo, porque assim, qual que é o tempo ideal de uma caminhada para eu ver uma perda de gordura significativa? Aí nós vamos ter que trabalhar com balanço energético, porque a gente vai ter que calcular, né, a questão do déficit calórico, gasto calórico. Mas o que que a Organização Mundial da Saúde hoje nos fala? Que pelo menos a gente precisa ter ao longo da semana 300 minutos de exercícios aeróbicos para uma boa qualidade e saúde, né, e longevidade. Então, o mínimo que a gente precisa aí durante a semana são esses 300 minutos aí, certo? Pensando em saúde e em tudo mais. O que que a gente pode fazer? É óbvio que, como qualquer outro exercício, o próprio caminhar, o exercício aeróbico, ele vai gerar adaptações. Você vai ficar resistente a ele e você vai precisar fazer uma progressão também dessa atividade. E aí entram as estratégias com as quais a gente pode estar colocando, dependendo da fase do treinamento, do tempo que você tem disponível, tá? Primeiro de tudo, gente, a gente pode falar do ideal, qual seria o cenário ideal e a realidade de cada um, né? Então, qual seria o cenário ideal? É fazer o cardio separado do teu treino de resistência, de preferência em horários aí de no mínimo 6 horas aí, eu com 2 refeições entre eles, certo? Não tenho tempo, não consigo ficar 2 horas na academia, porque é 45, 1 hora de treino, mais o cardio ainda, beleza, a gente vai encurtar. Ah, esse cardio não vai valer de nada? Vai. Aí a gente entra com as estratégias que são o famoso intervalado, né? Ou seja, nós conseguimos ainda ter o benefício do cardiorrespiratório, aumentar o gasto calórico da minha atividade e ainda ter o benefício, né, que o próprio cardio ele vai promover aí no nosso metabolismo. Então, assim, como o corpo ele cria adaptações para tudo que ele entende que acaba sendo rotineiro, tudo que você imaginar que você faz de forma contínua no seu corpo, ele se adapta. Então, no cardio não é diferente. E aí, como a gente comentou no começo da aula, uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração é o volume e a intensidade quando você pensa em atividade aeróbica. Então, Aeróbica. o volume seria o tempo que você está fazendo aquela atividade, e a intensidade seria basicamente a velocidade, se fosse uma corrida. Mas a gente pode calibrar a intensidade também como a frequência cardíaca que você altera. Enfim, da Isso, forma, isso. quanto mais alta a frequência cardíaca, tende a ser mais intenso o exercício aeróbico que você faz. Mais intenso e dependendo da pessoa vai ser maior o esforço, né? Então a gente tem que pensar na questão do aeróbico como esforço. E aí a gente precisa, como o aeróbico ele gera essa hipertrofia do coração, ele consegue bombear e oxigenar com muito mais facilidade. Então isso é uma adaptação fisiológica decorrente do treinamento aeróbico. E aí é óbvio, a gente vai ter que encaixar o quê? Quando a gente vai aumentando o volume, é tempo. Então eu tenho 30 minutos. Só que se eu caminhar 15 hoje, eu já vou estar cansado. Beleza. Continua com os 15,
vai progredindo em volume, vai para 20, vai para 25, até 30. Professor, cheguei, eu não consigo, eu não tenho mais tempo de fazer. Eu cheguei num teto de volume. Esse é o volume que eu tenho, esse é o tempo que eu tenho para fazer meu cardio. Só que esse cardio para mim já não está mais fazendo sentido. O que a gente começa a subir? Então, se eu subir o volume, eu posso mexer na intensidade. E aí, gente, um é inversamente proporcional ao outro. Conforme eu aumento a minha intensidade, eu tenho que ter controle no volume, certo? Por quê? Porque eu também tenho que pensar que esse cardio, ele vai me gerar, ele vai me ajudar a recuperar do meu treino. Então, qual que é o ambiente que nós estamos falando aqui? Eu treino, eu quero hipertrofia, eu quero definição muscular, certo? Esse é o nosso ambiente aqui e a partir de agora a gente vai falar sobre esse ambiente. Então, para você que vai para academia, que quer perder a pochete, que quer uma definição e depois a gente vai falar para quem quer hipertrofia também, tá? Quem erra, Então, dentro desse, quem erra nisso, né, nessa calibragem do cardio, acontece muito daquela menina que tá, às vezes, com o glúteo durinho, tá com a coxa até que densa, mas ela tem a pochetinha e ela quer eliminar. Ela se mata no cardio e o que que acontece? A pochete continua lá, mas aí fica com a bunda mole e flácida. Então, para você ficar toda durinha de verdade e não acontecer de perder tudo, ou de caso você queira, por exemplo, ganhar massa muscular, e aí você quer massa muscular e ganha gordura junto, é nisso que você tem que prestar atenção. O aeróbico ele é uma ferramenta que a gente tem que utilizar com sabedoria para poder lapidar o teu corpo. O corpo, na musculação, a gente desenha as regiões que a gente quer dar mais prioridade, no aeróbico a gente consegue dar mais qualidade para tudo isso aí. Então, pensando nos diferentes tipos de intensidade do cardio. A gente tem a caminhada, a gente fala de caminhada e corrida, mas pode associar com pedal, com natação, com qualquer outra atividade que tenha esse mesmo objetivo, tá? Mas assim, a gente tem a caminhada e a corrida, que seria basicamente uma intensidade baixa e uma intensidade alta. Mas existe também o treinamento de HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade, que é um treino onde você faz estímulos de alta intensidade seguidos por estímulos de uma intensidade mais baixa e você faz isso de forma intervalada, normalmente você diminui o tempo em relação a uma caminhada mais longa, você poderia fazer o HIIT em questão de 10 minutos, por exemplo, e ele tem certos benefícios também que podem ser utilizados em alguns casos, mas como o Ricardo comentou, pensando em um ambiente ideal, seria o quê? Você tenta o treino de musculação, que você faz ali por 40 minutos, 1 hora, e depois de 2 horas, ou com 2 horas desculpa, depois de 6 horas de intervalo entre a musculação, ou mais ou menos 2 refeições, você deveria fazer um aeróbico de 40 minutos, uma caminhada, um aeróbico de baixa intensidade, mas dificilmente todas as pessoas conseguiriam fazer essa rotina perfeita. Então, pensando em estratégias, o HIIT ele pode ser uma ótima estratégia também. E o que acontece no treino intervalado, no HIIT, Ricardo? então o HIIT é isso aí mesmo, Ed, tá? É justamente isso, é você jogar por um curto período ali, né? Você vai dar um tiro, por exemplo, vamos falar da esteira. Eu vou colocar lá na velocidade 12, 13, lá que eu vou correr, que eu sei que vai ser o meu máximo por 1 minuto, e fazer a pausa ativa, né? Que é recuperar. Fui para 12, vim para 6. Então, fazer essa oscilação de intensidade provoca adaptações fisiológicas também e com certeza vai elevar muito, né, a questão da intensidade, desculpa, da intensidade. Então, para aquela pessoa que não tem muito tempo, que só tem aquele espaço, aqueles 15, 20 minutos, pode fazer assim, começa lá 5 minutos. Os primeiros 5 minutos eu vou correr 30 e vou andar 1. No máximo, gente, é HIIT, tá? É o máximo de capacidade que você tem, certo? Então, você vai correr, 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 diminui o ritmo. Anda, 2 minutos, mais 30 segundos. No máximo, no máximo, no máximo. Daquele de você ter que se segurar na esteira e pular e pular fora dela. Diminui de novo a velocidade, anda de novo. Isso vai fazer com que o teu gasto calórico aumente e compense a falta de volume. Então, ó, eu diminui o volume e essa oscilação de intensidade, de velocidade, vai fazer com que minha intensidade seja maior. Então, pensando em quem tem um curto espaço de tempo para ter que conciliar treino e cardio,
né? O HIIT, principalmente na bike, gente. Quer melhorar a hipertrofia da sua coxa, faça HIIT na bike. É comprovado, tem estudo científico. Se quem quiser me pede depois que eu mando a referência do estudo, tá? Fazer HIIT, principalmente ali pós-treino, 10 minutinhos depois do treino, auxilia na hipertrofia da sua coxa. Então, se você quer um segredinho a mais para dar um upzinho a mais ali na tua coxa, faz o HIIT na bike. E posso fazer o HIIT depois do treino de musculação? Deve ser sempre após o treino de musculação. Gente, não deu tempo hoje, aconteceu tudo errado. Eu acordei atrasado, né? Não deu tempo de fazer nada. O que, que vai acontecer? Primeiro, você vai sempre priorizar a tua musculação. E aí, o que sobrar de tempo depois, você faz um cardio. Tenho 20 minutos? Vou caminhar. Tenho 10 minutos? Posso fazer um HIIT. A Rô tá comentando, né? Que nem o HIIT tá dando jeito nela, porque ela Não, desconfia que mas tem é que em fazer jejum, dieta. ó. É em jejum. Rô, Sim, aí, antes disso, ela falou que nem o HIIT tá dando jeito porque ela tem que fazer dieta. Falou brincando. E depois ela comentou ali: ah, o Luiz cortou meu HIIT em jejum. Sim, isso não é brincadeira. Ela tá fazendo HIIT em jejum. Mas sabe por que que eu cortei? Porque ela já faz treino de musculação em outro horário. E porque em jejum não tem por que a gente colocar um treinamento intervalado de alta intensidade em jejum. Em jejum, a gente deve buscar uma atividade, preferencialmente de uma intensidade mais baixa, moderada. E aí, quando a gente fala de limiar aeróbico, no jejum, a gente deve buscar uma frequência cardíaca em torno de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. Isso aí hoje com os reloginhos que marcam a frequência cardíaca fica fácil de você saber. Mas uma conta básica é você pegar 220 menos a sua idade. Assim você já descobre qual que é a sua frequência cardíaca máxima. Exemplo, se você tem 30 anos, 220 menos 30 vai dar 190 com frequência cardíaca máxima. E aí você pegar basicamente 60 a 75% da frequência cardíaca máxima, que você vai chegar no seu limiar aeróbico, no Fat Max, que é o quanto você deve buscar de faixa de queima de gordura. Então, essa faixa que é a faixa ideal para que você se mantenha em um aeróbico, principalmente se ele for em jejum, principalmente se for uma caminhada, em um outro horário fora do teu treino, e o HIIT ele seria uma estratégia à parte. O HIIT é uma estratégia que nós utilizamos para aquela pessoa que não tem tempo realmente de fazer um outro tipo de aeróbico com essas vantagens que o Ricardo começou aí. Mais alguma coisa para finalizar sobre isso, Ricardo? não, a não ser que o pessoal esteja com dúvida. Meninas, aí, gente, vocês estão com dúvidas, vão deixando aqui, ó, do ladinho, do lado do comentário, tem um pontinho de interrogação, tá? Vocês podem Uhum. clicar aqui dentro, vai abrir um balãozinho e vai ficar salva a pergunta de vocês. Aí a gente consegue ver as perguntas, tá? Aí se mandar aqui no comentário, eu não sei se passou alguma, gente, manda de novo. Mas assim, vamos complementar aqui, né? Qual que seria o próximo tópico que a gente já colocou, né? De dúvidas que mandaram pra gente. Qual cardio é superior? O cardio alimentado ou o cardio em jejum? Respondam aí pra gente, meninas. Então hoje virou quase que moda todo mundo querer fazer o cardio em jejum, que a gente vê os atletas fazendo cardio em jejum, levanta, acorda cedo e vai lá, aquela tocazinha Com e certeza, Ed, com certeza. Dança é uma das formas, é uma das grandes formas da gente fazer atividade aeróbica, tá? Para mim, a melhor de todas é a natação, tá? É algo assim do suprassumo, né? A natação é o padrão ouro, na minha opinião, em questão de aeróbico, certo? Mas aquela natação, sim, controladinha, tudo bonitinho, né? Mas como a gente não tem tanto acesso assim, né? Então acaba ficando com a caminhada mesmo. Uhum. Antes de completar, tem mais umas perguntas que tem a da Vivi que ela fez antes, tem a da Paula agora também. Pessoal, vocês estão assistindo, dá uma força pra gente, ó. Printa a tela e posta nos stories, marca a gente lá, fala que está assistindo a aula. Faz um print da tela aqui, que a gente está fazendo conteúdo bem massa, um conteúdo que vai ficar disponível somente para os alunos do Código da Definição depois, mas que vocês estão podendo compartilhar, acompanhar agora por essas 24 horas que a gente vai deixar salvo para vocês aqui. Então, a Paula perguntou, mas antes a Vivian te perguntado, por que que a gordura da barriga é a última a sair? Já respondeu, porque é a última a sair realmente, tá? É a última, não tem. Ali, quando a gente está só na pochetezinha, é assim, ó, olha para o caminho que você percorreu até agora
e continua que tem mais pela frente, Isso falando de tá? pessoas normais. Quando a gente fala, por exemplo, de atleta, tá? Se a gente pensar em fisiculturismo, quando a gente vê um atleta em reta final e de preparação, ele já consegue eliminar, ele ou ela já consegue eliminar aquela gordura da barriga ali, pelo menos em um mês antes, 3, 4 semanas antes do campeonato. E aí, a última gordura que sai realmente, na prática, que a gente vê com quem chega ao extremo, é a gordura da lombar e a gordura do glúteo. Essas sim são as últimas gorduras que saem. Mas para nós, que queremos aquele físico às vezes de praia, ou que não tem a pretensão de competir, é normal ter um pouquinho de gordura, e a gordura da barriga aquela pochetezinha ali, acaba sendo uma das últimas a sair. Nosso corpo ele não entende da onde você vai tirar a gordura de um lugar específico, ele tira a gordura como um todo. Você tem formas de otimizar um pouco isso com o treino de musculação e tá mesmo com as preferências genéticas, né? O teu corpo ele vai ter lugares que predominantemente ele vai ter maior acúmulo ou menor acúmulo de gordura, e isso aí é normal. Então, o que você pode fazer é ficar mais tempo em dieta, treinar cada vez mais e dar tempo para o teu corpo responder. A Paula havia perguntado também por que que, aliás, fazer caminhadas só nos finais de semana ajuda no processo da musculação como complementar? Ajuda, tá? Gente, qualquer esforço é bem-vindo, tá? Qualquer esforço. Opa, peraí, quase saí da live aqui, tá? Qualquer esforço é bem-vindo. Não tenho tempo, assim, nem para fazer o HIIT. Complementa no dia de descanso. Possivelmente no seu treino haverá um dia de descanso em que você tá lá. Esse treino, esse dia é o dia de descanso. E para esse dia a gente usa para complementar como cardio. Gente, não é assim que tem que ser. Qualquer coisa que você fizer de bem para o seu corpo, para a sua saúde, soma, tá? Como eu falei, a gente está falando de um ambiente ideal aqui, a gente está tentando controlar e manipular as variáveis para para mostrar para vocês que dá para encaixar tanto o treino quanto o aeróbico na rotina da gente. Até essa semana eu comentei lá, eu dei uma dica nos meus stories, que experimenta só hoje, largar o celular de lado na academia, em vez de ficar no intervalo mandando WhatsApp e rolando o Instagram, concentrasse no intervalo e fizesse o verdadeiro tempo de intervalo. Ou que deixasse para conversar depois do seu treino. Só, só faz o treino, não muda nada do seu treino. Só deixa o celular de lado, se concentra no que você está fazendo. Eu tenho certeza que vai sobrar aí de 10 a 15 minutos, no mínimo, do tempo normal para você fazer o cardio. Então, às vezes, é um ajuste que a gente nem espera que vai resolver esse problema de não tenho tempo de fazer meu cardio. E aí tem aquelas pessoas que, devido ao trabalho, ela já tem uma rotina mais ativa. A pessoa trabalha em pé, a pessoa às vezes trabalha em casa, mas ela vai, lava uma louça, ela limpa a casa. É, a pessoa, às vezes, no trabalho, está sempre se movimentando, tem que dirigir, às vezes, desce do carro, visita um cliente, por aí vai. Essa pessoa, ela pode acreditar que, pelo fato da atividade que ela exerce profissionalmente, ela já ser uma atividade um pouco mais ativa do que outra, ela não precisa fazer um aeróbico. Mas existe uma diferença muito importante sobre o conceito de atividade física e exercício físico. Qual que é a diferença? Então, a gente vai diferenciar o que é atividade física de exercício físico. Então, atividade física é qualquer movimento corporal que promova um gasto energético maior do que em repouso. Então, aqui em repouso, nós estamos como a gente chama de homeostase. Então, aqui é o equilíbrio perfeito. Se eu começar a levantar e caminhar, eu vou estar alterando essa minha homeostase e eu vou estar solicitando energia. Gente, para tudo, tá? Para tudo. O nosso corpo parado está consumindo caloria, certo? E quem alimenta essa energia aqui, essa caloria que a gente é prioritariamente a gordura em repouso. Então vamos recapitular. Eu estou em repouso, eu estou queimando caloria. Eu consigo emagrecer sem fazer nada? Consigo. É só eu calcular, saber qual que é a minha taxa metabólica basal só para mim existir e consumir abaixo dessa taxa metabólica basal, né? Vamos falar que isso é humanamente viável? Não, né? Não é. Mas o que acontece? Fator atividade. Ah, eu trabalho caminhando. Então,
Qualquer atividade que promova um gasto calórico maior do que o repouso é uma atividade física. E o exercício é uma atividade, é um exercício, é uma atividade física planejada com intensidade, com objetivo e com direcionamento. Então, atividade física é qualquer movimento que o seu corpo faça além do repouso. E exercício nós temos o quê? Direcionamento, objetivo e principalmente especificidade. Então, a gente vê até mesmo, a Marlene comentou aqui, eu vou aproveitar que a Marlene comentou para dar um exemplo dela, personal trainer. Então, personal trainer é uma profissão que exige muita atividade de quem está ali acompanhando o aluno. A gente tem que ficar em pé, acompanhando, às vezes montando, desmontando barra, auxiliando a pessoa quando precisa, tem que estar atento. Então, gasta muito mais calorias você trabalhar uma hora como personal trainer do que você trabalhar uma hora como secretário, por exemplo, ou recepcionista, onde você não levanta da cadeira, não faz atividades que exijam tanto. Porém, com o passar dos dias, das semanas, dos anos, teu corpo ele se adapta a qualquer coisa. E aí você pode ter uma rotina que de personal trainer, por exemplo, onde você tem um dia a dia mais agitado, mas mesmo assim você começar a acumular gordura. Mesmo assim você engordar. E aí faz total diferença você incluir um aeróbico planejado, bem estruturado, como o Ricardo comentou, que daí ele vai se tornar um exercício físico na sua rotina. Porque você pode ter um dia a dia que seja mais ativo, mas fazer o exercício planejado é totalmente diferente e a resposta que o teu corpo dá fisiologicamente é muito diferente também. Então, quando a gente vai calcular, por exemplo, você vai passar com um nutricionista na consulta, ele vai te fazer várias perguntas sobre sua vida, sobre sua rotina, sobre o seu trabalho, sobre o seu sono. Tudo isso influencia no cálculo, mas o que é principal? Lembra da taxa metabólica basal? É a maior, é a maior quantidade de calorias que a gente consegue, que a gente utiliza durante o dia. A maior conta das calorias é simplesmente só por a gente existir. Junto nessa taxa metabólica basal é multiplicado um negócio chamado fator atividade. Fator atividade física, ou seja, cada indivíduo tem um fator de atividade. Então, se eu trabalho sentado, eu tenho um fator atividade menor. Se eu trabalho em pé, eu tenho outro fator atividade. Se é a Marlene ali que está trabalhando, puxando peso o dia todo, igual a gente na academia, é um fator atividade maior. Porém, né? A vida não é tão bela assim. O nosso corpo ele se adapta. Ou seja, eu vou estar gastando essa caloria, mas eu não vou estar tendo benefício. Que benefício? Melhora do meu condicionamento, melhora na minha sensibilidade à insulina, melhora na minha absorção de glicogênio. Ou seja, é a mesma atividade todos os dias. Então, no início pode parecer muito, mas daqui 2 meses, 3 meses, né, o corpo já vai estar acostumado, vai ser fácil. Inclusive, a gente fez uma lista aqui que vai bem ao que a gente está conversando agora, que são quanto de calorias você gasta por hora em algumas atividades. Por exemplo, você trabalha digitando. Uma hora digitando gasta uma média de 95 calorias. Ah, estudando, nosso cérebro ele gasta muito. É uma das regiões do corpo que mais gasta calorias é para você pensar. Então, o cérebro, por hora estudando, você gasta uma média de 120 calorias. Dormindo, você gasta 60 calorias por hora. Agora, fazendo sexo por uma hora, sabe quanto você gasta de caloria? 190 calorias. Bom, é o que tá ali, né? A gente não parou para calcular certinho, mas ainda assim, depender só disso para você emagrecer é complicado, porque daí se torna uma atividade física e não um exercício bem planejado. Então, se você quer realmente ver teu corpo melhorar, aí você precisa de um exercício bem estruturado. E aí, o que a gente vinha falando da, das principais, das principais vias metabólicas dentro de um aeróbico, o que a gente busca sempre é a queima de gordura. E quando a gente fala em aeróbico alimentado ou aeróbico em jejum, qual que é a diferença em calorias do aeróbico feito alimentado ou em jejum? De calorias e nenhuma, tá? Calorias ele é equivalente, porque é o exercício. Então, se eu vou estar alimentado ou não, eu vou estar tendo o mesmo gasto, certo? Agora, qual
é o benefício de se fazer o aeróbico em jejum, o famoso aeróbio em jejum, né? Então aqui, deixa eu ver aqui antes que passe a pergunta. Vivian, não. Cardio é aquele que você mais gosta, tá? Segue teu coração e vai. Se é a dança, é a dança. Se é pedalar, é pedalar. Se é subir escada, sobe escada. Se é pular corda, pula corda. Tá, gente? Cardio é aquilo que você faz. Aquilo que você vai parar e se sentir bem em fazer. Tá? Não pode ser uma obrigação. Como eu falei, a gente está dando exemplos e exemplo do que é mais comum para todos, né? Então, assim, a caminhada na esteira, todo mundo vai na academia, tem uma esteira, tem uma bikezinha ali estacionária. Então, cardio é aquele que você mais gosta. É aquilo que você se identifica mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. A Rô não acredita que dá 190 calorias. Olha, eu não usei o reloginho para ver ainda. Também não. Quem fizer, conta pra gente aí, depois tira a foto do relógio lá. Vamos ver, É, vamos ver. Tirar a isso, prova. tira a foto do relógio e marca, ninguém vai entender nada. Só quem estava aqui. Então, vamos lá, gente. O que, que o ambiente em jejum ele favorece, né? Para quem quer. Alguém mediu, Marlene, isso é verdade. Alguém deve ter medido, né? Mas não tiramos a contraprova ainda. Olha lá, Rô se voluntariou. Uma hora, Ed. Uma hora, né? Então vamos lá. Qual que é o ambiente que a gente se encontra em jejum? Então, em jejum, nós estamos com a glicemia baixa. Quando nós estamos com a glicemia baixa, nós temos alguns hormônios, algumas catecolaminas que ativam a lipólise. E aí a gente entra em outra questão, que é a lipólise. Lipólise é a quebra da gordura. Mas se eu quebrar a gordura, quer dizer que eu vou gastar ela? Aí depende do estoque que você tem acumulado, né? Perfeito. E aí o que acontece? Então a lipólise é quando eu quebro a gordura, ou seja, eu tenho um ambiente lá que está me solicitando que eu utilize de gordura como energia. Então está ocorrendo lipólise, que é a quebra, mas para mim gastar essa energia, eu preciso de um processo lá do aeróbico, que se chama beta-oxidação, tá? Então não adianta só eu quebrar a molécula da gordura e não utilizar ela como fonte de energia. No jejum, a glicemia está baixa, eu tenho glucagon, eu tenho GH, eu tenho adrenalina. Todos esses hormônios eles vão estar estimulando a lipólise, ou seja, então eu estou em jejum, acordei, o meu ambiente é esse, estou despertando. Todos esses hormônios eles vão gerar o quê? Vão disparar adrenalina, vai lá as catecolaminas lá, gordura, 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 quebra e joga na corrente sanguínea. Se eu fizer o meu cardio nesse ambiente, aquele cardio ali dentro da zona do Fat Max, ali não intenso, não muito fraquinho, eu vou estar o quê? Aproveitando dessa gordura que está na minha corrente sanguínea, né? E utilizando ela como fonte de energia. Com isso, a gente vai também promover um aumento da biogênese mitocondrial. O que é isso? Lembra que eu falei da beta-oxidação? Que a gordura ela é oxidada? Quem faz esse papel é uma organela chamada mitocôndria. Então, as nossas células, né, que se chama respiração celular, ela acontece através das mitocôndrias. Aeróbico, presença de oxigênio, respiração celular, mitocôndrias. Então, eu tenho mitocôndrias dentro de todas as minhas células, elas pegam gordura, elas pegam oxigênio, quebra essa molécula de gordura e devolve em ATP, que é a energia. Só que para isso acontecer, lembra, exercício de intensidade moderada, não pode ser muito intenso por muito tempo, porque daí eu não vou estar usando a gordura, tá? Então, no ambiente de jejum, tudo isso daqui é potencializado. Ah, mas quer dizer então que se eu fizer o aeróbico alimentado eu não vou ter isso? Vai. Só que em menor quantidade. O que vai acontecer no jejum? Eu vou potencializar a produção de novas mitocôndrias. Então, eu vou ter mais mitocôndrias. O que isso quer dizer? É aquela questão da resistência. Meu corpo vai ficar mais eficiente. Eficiente em quê? Em queimar gordura.
Se eu tenho muitas mitocôndrias dentro da célula do meu músculo, o que tiver de gordura vai vir. Agora, se eu tenho muita gordura e pouca mitocôndria para quebrar essa gordura, eu não vou ter eficiência, né? Eficiência. Então, o que acontece? O aeróbio em jejum, ele melhora a nossa eficiência em queimar gordura, tá? Queimar gordura. E aí, a gente pode falar de uma outra coisa agora que já tá. Bom, a gente está quase com uma hora de aula. E quem chegou até aqui precisa saber de uma molécula da definição do aeróbico. Então, assim, quem é aluno do código de definição já ouviu falar da molécula da definição. Molécula da definição, quando a gente fala de musculação, é uma molécula que a gente chama de Mechanical Growth Factor. Mechanical Growth Factor em inglês é chamado de MGF, é a sigla para fator mecânico do crescimento. O nome dessa molécula responsável por multiplicar as suas células musculares. Então, esse processo de multiplicação de células musculares é feito através da molécula de definição, como eu chamo popularmente, e os alunos do código de definição já sabem. Porém, quando você faz aeróbico, também é possível você ativar uma outra molécula, que a gente também pode dar esse nome para facilitar o entendimento, e que faz com que o teu corpo ele aumente o número de mitocôndrias. Mitocôndrias seria basicamente teria uma função semelhante àquela de a tua célula muscular ela ser capaz de produzir mais músculo. A mitocôndria, quanto mais você tem, mais você queima gordura. E quem está fazendo parte desse processo aí é uma molécula chamada de PGC1-alfa. Esse PGC1-alfa a gente pode chamar como molécula da definição quando a gente pensa em aeróbico, porque o PGC1-alfa faz parte desse processo que multiplica as tuas células que queimam a gordura. Então, fazendo esse método, tanto em relação ao teu treino quanto em relação ao aeróbico, você atua nas duas frentes para definir o seu corpo. Perfeito. Tanto o treinamento resistido, né? Falando assim, ele vai conseguir ativar, né? A gente fala translocar, ou seja, fazer o pedido de novas fibras musculares. Então, quanto mais fibras musculares, eu vou precisar também de mais mitocôndrias. Nós também temos a produção de mitocôndrias através do treino resistido. Só que nós estamos falando de uma maneira de potencializar, algo que vai me dar uma vantagem maior, que se chama aeróbio em jejum. Então, essa é uma das estratégias, e é por isso que muitos treinadores, né, muitas pessoas defendem o cardio em jejum. Além de ter melhora lá na capacidade respiratória, eu consigo melhorar meu VO2 máximo, eu ainda tenho uma produção de mitocôndrias maior, eu consigo solicitar mais gordura, porque o ambiente do jejum está me dando mais gordura. Está me dando gordura. Então, a caloria do alimentado para o jejum é a mesma. Só que eu tenho esse benefíciozinho um pouco maior fazendo em jejum do que alimentado. Então, esse é o quadradinho do ambiente ideal, né? Se for para escolher cardio em jejum, eu sou a favor, nós, na nossa metodologia, nós somos a favor do cardio em jejum justamente por causa disso. Para quem consegue, tá, gente? Então, fim de semana, sabadão, domingão, não tem às vezes academia ou a academia abre só à tarde, o que você vai fazer quando levantar? Você vai fazer um cardio em jejum. O teu ambiente metabólico tá ali, ó, com gordura no teu sangue ali, ó. E se você fizer esse exercício que solicita gordura, você vai ter esses benefícios a mais. Então, se a gente voltar à pergunta inicial da live, que basicamente dava a entender, aliás, que basicamente é, se você corresse 5 quilômetros ou caminhar 5 quilômetros, você não teria diferença na quantidade de calorias que você queima. Porém, se você caminhar por 5 quilômetros, você vai queimar mais gordura do que se você correr por 5 quilômetros. Isso porque, como a gente aprendeu hoje, você, quando chega naquele limiar entre 60% a 75% da frequência cardíaca em um aeróbico, você favorece um ambiente para que o teu corpo ele queime mais gordura durante a atividade do que se fosse em outros ambientes, em outras situações. Então, existem formas de você organizar de formas diferentes a sua rotina, se você não tiver tempo, se você não conseguir fazer esse aeróbico, mas essa explicação acho que ficou bem claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem mais alguns minutinhos de aula aqui.
tá? Mas Meninas, tem alguma a gente consegue dúvida aí que aplicar. ficou? Gente, ficou alguma dúvida para trás aí que a gente às vezes não viu aqui? Tá aí que eu abaixo os comentários para mim poder me ver aqui, senão fica passando só comentário aqui na minha É tela aqui. verdade. Então hoje a gente E comentou um pouquinho mais sobre os aeróbicos, né? E aí, como o tempo já está estendendo, a gente, né, se vocês gostaram dessa aula aqui, a gente pode estar pensando numa próxima aula trazer, né, métodos, metodologias, quais métodos eu posso potencializar para definição, quais métodos eu posso, né, falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada método, né, qual estratégia é melhor, né? Na verdade, não existe uma melhor, existe aquela que você vai fazer. Ó, já estou dando spoiler, tá? Mas se vocês quiserem aí, na próxima aula a gente pode estar tratando desse assunto. E se ficou alguma dúvida, vamos te manda deixar aqui nos esses. comentários. E Coloque aí no seguinte, comentário. essa aula, como eu comentei, ela vai ficar disponível somente para os alunos do Código da Definição na nossa plataforma, tá? A gente vai deixar salvo aqui por até 24 horas aqui nesse perfil e junto com essa live salva, seguinte, ó, você que ainda não está no Código da Definição, você vai aproveitar essas 24 horas porque é a melhor oportunidade que você tem para entrar no Código da Definição. A gente fez um cupom específico para a live, tá? Então, é um cupom de desconto para o programa do Código da Definição, onde em vez de você pagar o valor total do programa, que é de R$ 698, para você ter acesso por um ano ao nosso acompanhamento, aos nossos protocolos de treino, aos cardápios para definição, aos nossos protocolos para a tua rotina, para você realmente ter resultado, além de grupo com as alunas e tudo mais que você vai ter de benefício durante o ano, você vai pagar somente 12 vezes de R$ 29,70 ou, se preferir pagar à vista, pode fazer por R$ 297 no Pix ou no boleto, como você preferir. O link para você entrar no programa e já receber agora o acesso, poder já começar agora mesmo com as aulas e ser acompanhada pela gente, tá no meu perfil aqui em cima e no perfil do Ricardo. Só entrar ali, o link está na bio e qualquer dúvida que você tiver, não hesite em mandar mensagem para nós. A gente vai te explicar todos os detalhes do programa. Você tem garantia de 7 dias também para você acessar ali, ver se realmente é para você e continuar depois. Então, se o teu objetivo, se uma das prioridades desse ano é você realmente mudar o teu corpo, é melhorar teu condicionamento, é melhorar a tua estética, é você eliminar aquela gordurinha chata, é você definir o teu corpo com qualidade, com segurança, treinando bem, então a melhor oportunidade com certeza é essa. Aproveita que o link está disponível somente por 24 horas. Às 9 horas da noite, nessa quinta-feira, a gente vai inativar o link que já está programado para isso. Então, mais alguém mandou alguma pergunta aqui? Não, Obrigado por quem Rô, comentou. a Rô falou que depende do déficit calórico. Sim, Rô, quando a gente, no ambiente, né, ideal, né, então emagrecimento, definição, a gente tem que ter esse déficit calórico, né? Então, em cima do déficit calórico é que tudo isso que a gente falou hoje vai fazer sentido, tá? Então, não tem porque a gente, né, tá acima com superávit calórico, né? A gente sabe que não vai gerar essa definição. Então, a gente precisa ter esse ambiente de déficit calórico. E em cima desse déficit calórico, a gente trabalha através dessas estratégias. É isso aí. Show de bola. Massagem modeladora com aeróbico. Boa, vou anotar para a próxima. Isso aí faz parte das aulas de estratégia. Se vocês compartilharem bastante essa live, quem sabe aí semana que vem ou na próxima a gente pode conversar sobre. Inclusive, eu vi que algumas pessoas marcaram a gente aqui, acho que é a Paula, a Rô. Seguinte, ó, dá Marcado? uma força pra gente, ó, Nem printa, coloquei põe aí. meu óculos, Esse óculos é o aqui, óculos ó. do sucesso. Olha lá. Printa aí, Agora pode marca a printar gente agora. no Stories, marca o código da definição, marca eu, marca o Ricardo, a gente vai compartilhar lá e a gente vai chegar em mais pessoas para poder multiplicar aí os resultados. Cinta moduladora, ela é utilizada em um caso muito específico se você já tiver com um físico muito, 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 muito acima da média e for um caso, por exemplo, quase que de um atleta, aí a gente vale a pena utilizar como uma estratégia bem específica em alguns momentos do ano. Fora isso, é perca de tempo e perca de dinheiro. Cai fora que é cilada. Fechou? Ah, vou falar para Certo. fazer agora o cardio de 190 calorias por hora, hein? Esse cardio de 190 calorias por A hora, eu Rô quero ver falou que quem é que vai vai fazer, marcar. ela comentou ali que vai intimar o boy e que vai marcar a gente depois para ver quanto que deu. Eita! Massa demais. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, foi bem legal aí. Obrigado. Se você está assistindo gravado, deixa o teu foguinho aqui nos comentários, sempre a gente saber que você ficou até o final. Depois manda um feedback para nós nos comentários lá. Lembra de participar do Código da Definição, porque, olha, tá ficando completão esse programa, tá ficando muito bom. E quem tá
no programa já, vai participar de todas as novidades que a gente vai lançar durante o ano aí, sem pagar nada mais. Então aproveita a melhor oportunidade agora, é menos de R$ 1 por dia para você ter acesso ao nosso acompanhamento completo. Beleza? Boa noite para Boa vocês, noite, boa noite, até Ricardo. a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.